besties! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Ai, a Minha Vida. Não sei se vocês já repararam, acho que é um pouco inevitável não reparar, mas temos aqui um upgrade no nosso podcast. Não é? Para quem não está a ver, convido a irem ver-me, porque olhem só. Agora temos um tripé para o microfone, ou seja, o microfone agora está suspenso. Agora posso-me aqui, abanar à vontade, posso-me abanar à vontade. Antigamente estava com o microfone na mão, não podia mexer muito, agora, filhos, estou livre, leve e solta. Respeitem o profissionalismo que o nosso podcast está a tomar, não é? Respeitem. Já sabem, hoje é que dia? Hoje é domingo e então temos novamente mais um episódio aqui do nosso podcast. Já sabem que temos episódio novo todos os domingos, todo o santo domingo, de porque volta a der, está aqui um episódio novo ao meio-dia no YouTube e no Spotify. Já sabem, no YouTube, está no meu canal do YouTube, que se chama Margarida Costa. No Spotify podem procurar como Ai, a Minha Vida, que vai lá aparecer de certeza. Eu estou muito ansiosa para gravar o episódio de hoje e para falar sobre o tema de hoje. Eu acho que é um tema que é muito necessário falarmos sobre ele e acho que devíamos falar cada dia mais, que é basicamente ser mulher. Vou já avisar que este não é um episódio para mulheres, é um episódio sobre mulheres. Por isso, se tu és homem e já estás aí a ouvir, já estás a pensar, vou tirar este episódio, isto não é para mim. Não, também é para ti, porque este episódio vamos falar sobre o que é ser mulher, que tem um lado muito bom, é muito bom ser mulher, mas também tem coisas não tão positivas. Porque ser mulher tem coisas que são maravilhosas, mas também tem muito caos, injustiças e coisas que ninguém sabe explicar. Por exemplo, porque é que fazer depilação dói mais do que levar uma vacina? Alguém sabe explicar? É que eu não percebo essa equação. Não sei como é que a depilação dói tanto. Mas pronto, eu decidi trazer este tema para o episódio de hoje porque, não sei se vocês já viram, vou deixar aqui o link na descrição, caso vocês queiram dar assim uma espreita dela, mas eu vi uma publicidade na televisão, que está sempre a passar agora, não sei se vocês já repararam, se estiver a ver este episódio um tempo depois, provavelmente a publicidade já não está a passar, mas eu vou deixar aqui o link da publicidade aqui na descrição do episódio, caso vocês queiram ver, que é uma publicidade da Wells. A Wells não me está a pagar para falar nela, mas, querida, se quiseres patrocinar, estás à vontade, tá? Manda para cá o patrocínio. Mas pronto, mas brincadeiras à parte, eu adorei ver a publicidade agora que a Wells lançou, que é basicamente fala sobre ser mulher e esta complicação que é ser mulher. E acho que a publicidade retrata muito bem isso. Então, olhem, eu estava a ver a publicidade e pensei, olha, isto era um bom tempo para falar no podcast. E então, olhem, decidi trazer aqui o tema para o episódio de hoje. Todos nós sabemos, mentira, se vocês não estiveram muito atentos à aula de história, é provável que não saibam muito bem, mas não faz mal, amigos, que eu vou explicar. Não há muitos anos as mulheres eram vistas como inferiores. Não tinham direitos, não tinham liberdade, não podiam ser elas mesmas. Por exemplo, se eu tivesse nascido há uns 60 anos atrás, eu muito provavelmente teria que ter pedido autorização ao meu marido para estar aqui a gravar este episódio deste podcast. Sim, porque até 1969 as mulheres em Portugal tinham que pedir a autorização ao marido para trabalhar. Hoje em dia nós pensamos, isto é de loucos, isto não faz sentido. Mas naquela altura isto fazia sentido. As mulheres tinham que pedir autorização aos maridos para fazer muitas coisas. As mulheres não tinham direito, não tinham liberdades. Tinham que ter autorização para fazer algo. Por exemplo, nós no fim de semana passado fomos votar. Eu fui lá votar, fui lá por ser o meu voto, porque eu adoro ir votar. Mesmo por causa disso. Porque muitas mulheres tiveram que lutar para nós termos esse direito. Tenho direito de elevar a minha voz, eu quero exercer esse dever que eu tenho, que é ir votar. Porque as mulheres em Portugal só puderam votar a partir de 1931. Mas calma, não eram todas as mulheres, eram só as mulheres que tinham um curso superior. Ou seja, para podermos votar, tínhamos que provar que éramos inteligentes, só porque tínhamos um curso. E o voto igual aos homens só chegou às mulheres em 1976. Hoje em dia, pensar nisto é de loucos. Porque como assim eu não podia votar? Só porque era mulher. Não há justificação aparente, é só porque era mulher, então era visto como inferior. Alguém avisa? Alguém avisa. Imagina um cenário, vocês quererem sair, viver a vossa vida, ter o vosso trabalho, fazer as vossas coisas, mas não poderem porque um homem diz, não podes fazer isso. Eu cá acho que se eu tivesse nessa altura, meus amigos, olhem, eu já tinha sido expulsa da aldeia. De certeza. Já tinha sido queimada na panela. De certeza, mas isto porque, olhem, sério. Como assim eu não posso fazer só porque um homem diz que eu não posso fazer?
Não faz sentido, não faz sentido. Mas naquela altura fazia sentido e era assim que eram as coisas. E infelizmente, apesar de nós já termos conquistado muitos direitos, eu acho que ainda temos muito para conquistar, mas atualmente já conseguimos conquistar muita coisa, muitos direitos e muita liberdade, mas infelizmente há países em que as mulheres ainda não têm essa liberdade. Mulheres que são presas por ir à escola, por mostrar o cabelo ou porque simplesmente querer escolher o próprio marido, em pleno 2025. Por exemplo, em países como o Afeganistão e o Irão, há meninas que são proibidas de ir à escola. Eu sei que andar na escola, é tudo muito chato, é que ninguém gosta de estudar, mas de facto é muito importante nós estudarmos e temos a nossa liberdade para querer estudar. Pensar que um direito tão simples que é estudar, simplesmente estudar e poder evoluir, é proibido. Esse direito é proibido. Eu sei que a escola é uma chatice, ninguém gosta de ir à escola, para que é que temos isto? Mas de facto ir à escola é muito importante para a nossa educação, para o nosso futuro, é mesmo muito importante. E estas mulheres basicamente estão privadas de ter um futuro. Por exemplo, em muitos lugares como na África e no Médio Oriente, mais de 120 milhões de mulheres e raparigas já sofreram de mutilação genital. A questão é, eles fazem isso aos homens? Não fazem, só fazem às mulheres. Porque em muitos sítios a mulher não é vista como submissa, é inferior ao homem. O homem está por cima da mulher e o homem é que manda na mulher. A verdade é que o tempo já evoluiu, mas as mentalidades em muitos sítios ainda não. Há sítios em que a mulher ainda é vista como metade de uma pessoa. Desde sempre, ser mulher é lutar, mesmo sem nós percebemos que estamos a lutar. Também há um grande tabu nisto que é ser mulher, como por exemplo a menstruação. Cá por mim eu acho que devia dar direito a subsídio. A menstruação, o ciclo menstrual devia dar direito a subsídio, é verdade. Eu acho que atualmente falar sobre menstruação ainda é visto como um tabu. Estão a ver? Se nós vamos falar sobre menstruação, isso é nojento, não fales nisso. Somos obrigadas a ter que escolher o penso dentro da manga do casaco para ir à casa bem trocar, porque ainda é visto como um tabu e muita gente não fala sobre menstruação, que é uma realidade que todas nós temos e porque todas nós passamos. Quem inventou que a menstruação é uma coisa natural, simples, que não dá trabalho nenhum, nunca menstruou. Nunca menstruou. Porque meus filhos, meus amores, meus queridos, ter aquela semana em que nós estamos menstruadas, meus filhos, aquela semana em que nós estamos menstruadas, meus queridos, é das piores semanas que nós temos. Porque acontecem milhões de coisas ao mesmo tempo dentro do nosso corpo. Parece que o nosso corpo é um reality show e as hormonas são os produtores. Porque é verdade, porque nem todos os meses são iguais. Por exemplo, num mês nós temos dores, cólicas, estamos quase, olhem, filhos, estamos quase assim, esqueçam, é horrível mesmo. No outro mês podemos estar a rir, super felizes, super happy. No outro mês podemos chorar, simplesmente porque a planta morreu ou porque o comando caiu para o chão. Estão a ver, é muito complicado. Há meses em que temos desejos. Temos que comer um chocolatinho. Temos que comer uma batatinha frita. Estão a ver? É mesmo complicado. Nós nunca sabemos do que estamos à espera. Nunca sabemos como é que vai ser o mês seguinte. Porque isto varia de mês para mês e nós temos noção. Por exemplo, eu quando fico menstruada, às vezes, fico assim um bocado, não sei, mais irritada. Eu tenho noção. Mas é uma coisa natural. Faz parte do ciclo menstrual. Está estudado pela ciência, tá? Está estudado. Um simples jato de sangue, olha, fixe. Estão a ver? Mexe com tudo. Mexe com o nosso corpo todo. Mexe com o nosso humor. Estão a ver? Por isso, ter TPM não é uma desculpa. Porque nós às vezes dizemos, estou de TPM. E depois dizem-nos, mas TPM não é desculpa. Pois não, é motivo. É motivo. Porque quem diz que TPM não é desculpa é porque nunca teve TPM. Mas vocês sabem o que é que mais me enerva nisto tudo da menstruação? São as publicidades sobre pensos menstruais. Onde as mulheres todas felizes a pular, a dançar, a saltar, todas contentes. Com roupa branca. Roupa branca. Filhos, desde quando em que eu estou naquela semana de inferno, não tem outro nome, semana de inferno, a dançar e a pular de roupa branca pelos cantos da casa? Pular só daqui para o sofá cheio de pijama, toda encolhida, com um saco de água quente. Queridos, isso é fake news. Isso é fake news. Amigas, não é assim. Não é assim que é a menstruação. Não é um mar de rosas. É um mar de sangue. É um mar vermelho. Juro, isso enerva mesmo. Porque eu fico a ver as pessoas todas felizes, todas contentes. Eu estou menstruada. Enquanto nós que estamos a ver publicidade, estamos assim, estou menstruada.
Juro. Olha, isto é de loucos, isto é de louco. Mas olha, sabe o que é que eu acho mesmo? É que havia uma lei que era férias menstruais obrigatórias com direito a manta e a Netflix. Era o que devia haver. Mas pronto, não é? Nós ainda estamos a lutar por salários iguais, por isso, quanto mais temos direito a férias hormonais, não é? Outra coisa que é ser mulher é ter medo. Curto e grosso. Porque é verdade. É verdade. Este lado de ser mulher não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. É um lado péssimo. Péssimo. Que é ter medo de andar sozinha na rua, é ter medo de ser perseguida, é ter medo de ouvir piropos no meio da rua, de não saber se é só isso ou se isso é o início de algo. Infelizmente, muitas vezes é. E estes comentários muitas vezes são justificados como era só uma brincadeira. É brincadeira? Falta ao nosso respeito? Achas por estar a dizer és toda boa, és o novo Shakespeare? Não és. Tipo, alguém avisa. Alguém avisa as pessoas que fazem esses piropos nojentos que não. 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 Cala-te só. Cala-te só. O pior é quando dizem que nós, mulheres, nos metemos a jeito. Como se usar uma saia mais curta, um top mais decotado, fosse motivo para um homem mandar um piropo. E o mais triste disto tudo é que todas nós temos histórias sobre isto. Por exemplo, eu vou-vos contar aqui uma história que aconteceu comigo. Estão a ver? Tipo, isto já foi há alguns anos. Eu tinha para aí uns 16 anos. Para vocês terem noção. Eu um dia fui ao IKEA. Eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada pelos meus pais. Mas pronto, eu fui ao IKEA. E esta história aconteceu no parque de estacionamento. Eu tinha, como eu já disse, eu tinha para aí uns 16 anos. Por isso, né? Nós estávamos no parque de estacionamento. E eu saí do carro e passei para o outro lado da estrada, que tinha assim uma parede, ou seja, estava aqui carros e depois estava aqui assim uma parede, e então eu passei daqui para aqui, pronto. E então eu estava sozinha aqui deste lado, enquanto as pessoas estavam comigo, estavam a sair do carro e pronto, a preparar tudo. E então eu estava neste sítio, e passou pelo meio, na estrada, passou um carro por mim, e eu do nada, o carro estava a andar normal, na velocidade normal, e o carro do nada começa a abrandar. E eu fiquei assim... Mas enfim, não é? O carro começou a abrandar e quando passou por mim, abrandou ainda mais. E estava lá dentro um homem, que tinha idade para ser talvez meu avô, que baixou o vidro e disse coisas que não são agradáveis e que eu não vou dizer aqui. Porquê? Por que motivo? Porque é que aquele ser pensou que era uma boa ideia parar o carro, fazer-lhe um monte de nojentices e seguir a vida dele? Tipo, no momento que isto acontece, tipo, é um choque. Eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo assim, o que é que acabou de acontecer? Tipo, no momento eu não consegui responder. Eu fiquei assim, tipo, estão a ver? Nem tive reação. Depois de eu processar o que é que tinha acontecido e de ainda o carro ir no meio da rua, eu comecei a chamar nomes ao homem. Eu comecei, porco, nojento, comecei a chamar um monte de nomes. Lá o homem não ter voltado para trás, não é? Mas assim, aí depois eu processei e comecei a chamar nomes ao homem, é verdade. Mas pronto, estão a ver, todos nós, infelizmente, temos histórias disto. E nesse dia, para vocês terem uma noção, nesse dia eu estava vestida com calças de ganga e estava com uma blusa tipo uma suéte. E estava com um boné. Por isso não. A minha roupa não foi motivo para esse homem parar quase o carro e dizer as coisas que disse. Estou a ver, infelizmente nós todas temos histórias destas e infelizmente isto acontece todos os dias e há dados que comprovam isso, como em Portugal, 70% das mulheres afirmam já ter sofrido assédio na rua. Ser mulher é pensar em segurança antes de liberdade e isto não devia ser assim. Outra coisa que eu acho que é super fofa, eu acho que é um dos lados bons de ser mulher, mas também tem assim a sua porcentagem duvidosa, é a gravidez. Eu nunca engravidei, mal de mim se eu tivesse engravidado, só tenho 19 anos, mas eu quero muito, mesmo muito ser mãe. Eu sou aquele pessoa que já sabe quantos filhos quer ter, que nome dar aos filhos, talvez já está tudo programado na minha cabeça. Se vai acontecer assim, ninguém sabe, mas já está aqui programado. Este é um sonho que eu tenho, nem todas as mulheres têm o sonho de ser mães, e está tudo certo com isso. Eu, por exemplo, tenho esse sonho, porque vocês já viram que o nosso corpo é uma fábrica. Nós conseguimos gerar uma vida dentro do nosso corpo. Tipo, isto é de louco, isto é crazy, estão a ver? É crazy. Nós somos uma fábrica, somos força, somos colo e somos um furacão ao mesmo tempo. Estar grávida deve ser uma experiência incrível. Eu já acompanhei várias gravidezes e deve ser incrível, tipo, pensarem, tipo, aqui dentro está o meu filho. Deve ser mesmo encantador. Mas na gravidez as mulheres também acabam por sofrer um pouco. Isto depende de mulher para mulher, mas, por exemplo,
A gravidez é retratada como um cenário perfeito, mas ninguém fala de dores de costas. Quando se dentro da cama parecem umas tartarugas, tipo, nem sabe para onde é que há de se virar, estão assim, estão a ver, não é? Ninguém sabe o que é carregar aquele peso da barriga, ter enjoos constantes, ter desejo de comer coisas loucas que não fazem sentido, como por exemplo queijo Nutella. Não faz sentido. Mas certeza que alguém já teve esse desejo, de certeza. Ir à casa de banho e ter medo que o bebê saia. Eu não sei se as mulheres que estão grávidas têm esse medo, mas eu acho que quando eu estiver grávida eu vou ter esse medo. De ir à casa de banho e do nada olhar para baixo e está a cabeça do bebê tipo assim, oi mãe. Eu acho que vou ter esse medo. Por acaso nunca perguntei numa grávida ou alguém que esteve grávida, mas eu vou perguntar se tiver esse medo, porque eu acho que vou ter esse medo. Eu acho que a gravidez é um momento lindo de todas as mulheres, mas também é um caos. Mas eu acho que quando temos aqui o nosso filho no nosso colo, eu acho que todo este caos vale a pena. Outra coisa constante na vida das mulheres é as pressões e as expectativas que há sobre nós. Porque a mulher tem que ser bonita, tem que ser simpática, tem que ser boa mãe, boa filha, boa amiga. E ainda assim sorrir como se dormisse 8 horas todos os dias. Não é fácil. Porque se maquias, és vaidosa. Se não te maquias, és descuidada. Se trabalhas muito, não cuida da casa. Se ficas em casa, és preguiçosa. Basicamente, eu acho que o mundo devia decidir o que é que quer de nós, porque nós às tantas já não sabemos. Já não sabemos o que é que o mundo quer de nós, já não sabemos para onde é que a gente está de se virar, estão a ver? Nós estamos a viver ou a tentar passar num exame que ninguém explicou. Não é verdade? Há muita pressão e muitas expectativas que são implicadas às mulheres. Como, por exemplo, não só na vida, mas também no corpo. Nós temos que ser magras, temos que ter uma boa anca, temos que ter um bom peito, estão a ver? Há muito essa pressão. Por exemplo, a indústria da moda implica muito essa pressão. Atualmente, graças a Deus, quando nós vimos filmes de moda ou vimos publicidades, já vimos várias mulheres com vários tipos de corpos. Graças a Deus, porque é muito importante haver esta inclusão. Nós já podemos ver desfiles de moda onde há modelos que são magras, mas também há outros que são mais gordinhas. E eu acho isso maravilhoso, encantador. E assim é que está certo. Eu acho que a indústria da moda faz-nos muita pressão para termos o corpo ideal. Porque nós olhamos para os modelos e as modelos são praticamente todas magricelas, um pau de virar tripa, estão a ver? Altas. Nem todas as mulheres têm esse tipo de corpo. E ainda bem. Ainda bem que nem todas as mulheres têm esse tipo de corpo. Ainda bem que há variedade. Imaginem, nós somos todos iguais. Era uma canseira. Era uma fartura, meus amigos. Mas uma coisa muito boa é que atualmente já está a haver é mais esta inclusão de haver vários tipos de corpos, vários tipos de modelos. A pouco e pouco nós vamos conseguindo ter assim estas pequenas vitórias. Mas ser mulher também é lindo, apesar de também ser uma loucura. É ser resiliente, empática, criativa. É cuidar dos outros, mesmo quando ninguém cuida de nós. É ser uma mistura de drama, poesia, caos e ternura. E por mais difícil que seja, eu não trocava ser mulher por nada. Talvez eu trocava uma semana para não ter cólicas da menstruação, por exemplo. Mas agora, meus amigos, meus irmãos, meus amores, vamos ao momento mais esperado do nosso episódios, que é o nosso quadro Ai, a Minha Curiosidade. Quem já viu os episódios anteriores já sabe o que é que se vai passar aqui, mas basicamente em todos os episódios temos este quadro, o Ai, a Minha Curiosidade, onde eu trago uma curiosidade que tenha a ver com o tema do nosso episódio ou não, que seja engraçada, que seja mais séria, isso depende. Mas hoje este momento vai ser diferente, porque eu fiquei indecisa entre duas curiosidades, então decidi trazer as duas. Por isso, o nosso quadro de hoje vai ter duas curiosidades. Sorry, mas é que eu sou uma pessoa indecisa. Então, primeira curiosidade. Vocês sabiam que o cérebro das mulheres tem mais ligações entre os hemisférios? É verdade, isto está provado pela ciência. Por isso é que nós conseguimos chorar, cozinhar, resolver dramas, responder a mensagens e ainda assim pensar no que vamos vestir amanhã, tudo ao mesmo tempo. Vocês já viram como isto é incrível? É incrível. Eu acho que nós basicamente somos o Wi-Fi humano. Ligamos tudo, estamos sempre a funcionar e quando falhamos o mundo entra em pânico. E depois ainda vem dizer na nossa cara que nós somos complicadas. Não, amor. Somos simplesmente supercarregadas com 1000 tarefas e 200 emoções em simultâneo. Estão a ver? Isto de ser mulher é incrível. Agora vamos à segunda curiosidade do nosso episódio e eu fiquei abalada. Com esta curiosidade, juro que bateu cá dentro. Vocês sabiam que uma mulher passa, em média, 10 anos, 10 anos a lidar com a menstruação?
10 anos. Se vamos contar todas as menstruações que nós temos, nós passamos 10 anos a menstruar. 10 anos! Não é 1 ano, não são 2, não são 5 anos, são 10 anos. 2 mãos cheias, 10 anos. E depois ainda vem dizer que TPM não é desculpa. Fiz, eu passo 10 anos a sangrar. Eu acho que ter menstruação já devia contar como talento olímpico. Nós ganhamos todos logo a medalha de ouro. Mas pronto, concluímos com este episódio que ser mulher é um desafio, mas também é um espetáculo. Não devia ser um ato de coragem, mas infelizmente ainda é. Porque nós já conquistámos muita coisa ao longo destes anos. Muitas mulheres no passado lutaram, suaram, batalharam para que hoje em dia nós tenhamos os direitos que temos. Eu acho que infelizmente ainda temos que batalhar muito. E temos que lutar muito hoje em dia para gerações futuras terem ainda mais direitos que nós temos hoje em dia, mas eu acho e tenho muita esperança que nós vamos conseguir. E enquanto lutamos, vamos continuar a falar sobre nós e a falar sobre estes dramas e esta coisa boa que é ser mulher. Espero mesmo que com este episódio vocês tenham ficado a compreender um pouco mais de o que é ser mulher, das coisas boas e das coisas más, como é óbvio. Então, besties, ai a minha vida, mas ainda bem que é a minha. Por este foi o episódio de hoje. Um beijinho muito, muito grande. Já sabe que todos os domingos temos encontro marcado ao meio-dia com um novo episódio do nosso podcast no YouTube ou no Spotify. Os links estão todos na descrição, os links estão também nas minhas redes sociais. Já sabe que no próximo domingo temos aqui novamente encontro marcado. Então, um beijinho!